Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Falando da classificação heróica do Flamengo, o Flamengo faz história duas vezes ao chegar aí na nova final. Falarei sobre tudo aí, a classificação do Flamengo, sobre a análise de Corinthians 0, Flamengo 0, maturidade garante final da Copa do Brasil após 76 minutos, galera, com um jogador a menos, né? Bruno Henrique fez bobagem, né? Fez caca, como diz o ditado, né? Então, galera, o Flamengo está na final da Copa do Brasil, superou a pressão, né? O Flamengo faz a história na Copa do Brasil ao eliminar o Corinthians em Itaquera. Então, neste domingo aí, dia 20, após empatar aí por 0-0, o Flamengo chega em sua 10ª final e é o clube com mais decisões da história da competição. E apenas é o segundo a disputar o título 3 vezes seguidas, né? Então, em busca aí do pentacampeonato, a equipe vai encarar o Atlético Mineiro na decisão, né? Então, é recordista aí de semifinais aí, né? O Flamengo supera o Grêmio no número de finais e assume o recorde isolado com a 10ª final. O finalista em 2022 e 2023. Empata com o time gaúcho, como os únicos clubes que disputaram a decisão 3 vezes seguidas. O tricolor gaúcho jogou em 93, 94 e 95, né, quando foi campeão também da Libertadores, né? Então a busca aí do Flamengo aí pelo 5º título será contra o Atlético Mineiro. O Flamengo terá que melhorar aí, senão não vence, né, galera? Vamos ser sinceros, e o Flamengo conseguiu a classificação diante do Corinthians, que é uma equipe assim mais fraca, né? Então, falando dos jogos aí contra o Atlético Mineiro, né, que são previstos para o 3 e 10 de novembro, galera. Essa é a data, né? Dia 3 e dia 10 de novembro serão os jogos da final. Só basta ver os mandos de campo, onde será o segundo jogo, né, que vai decidir aí a final, né? Então, o sorteio na sede da CBF, então, que vai definir o mando de campo da decisão, né? O Flamengo foi campeão contra o Goiás em 1990, e falando de todas as finais que o Flamengo participou. Começou em 90, né, campeão contra o Goiás, em 97 ficou em segundo lugar, em 2003 ficou em segundo e em 2004 em segundo lugar. Em 2006 foi campeão sobre o Vasco. Em 2013 campeão sobre o Atlético Paranaense. Em 2017 ficou em segundo lugar. Em 2022 campeão sobre o Corinthians. Em 2023 ficou em segundo lugar, em 2024 está para decidir aí, né? Se o Flamengo conseguir vencer a Copa do Brasil, terá então 5 triunfos em 10 decisões, né? A atual temporada aí também pode aproximar o Flamengo de mais um recorde na Copa do Brasil, mas depende de título e não poderá ser batido ainda este ano. Conquistar o troféu significará o 5º título do Flamengo, né? E empate com o Grêmio, como o segundo que mais venceu aí atrás apenas do Cruzeiro, que tem 6 títulos, né? Então, o Flamengo e Atlético Mineiro fazem a grande final da Copa do Brasil pela primeira vez na história. Os rivais nacionais aí, que já é de longa data, lá da década de 80, né? Flamengo e Atlético Mineiro jamais se enfrentaram em uma final de Copa do Brasil. Foram 3 confrontos no mata-mata nacional, em 2006, 2014 e 2022. Por quartas de final, semifinal e oitavas de final, né, que foram. O histórico é favorável ao Flamengo, que se classificou em 2 dessas 3 oportunidades e terminou campeão. Primeiro em 2006, com goleada aí por 4-1 no Maracanã e empate fora. Em seguida, a classificação que ficou conhecida como o Jogo do Inferno em 2022. Então, em 2006, aí, o Flamengo venceu por 4-1 e empatou lá em Minas por 0-0. Em 2014, Flamengo 2, Atlético Mineiro 0 no Maracanã. Daí levou um sacode lá em Minas, Atlético Mineiro 4, Flamengo 1. Em 2022, pelas oitavas de final, Atlético Mineiro 2, Flamengo 1, lá em Minas. E no Maracanã, Flamengo 2, Atlético 0. Então também vale lembrar aí que o Flamengo conquistou seu primeiro campeonato brasileiro ao vencer o Atlético Mineiro na final de 80. E o Mengão liderado por Zico na época, né, perdeu o jogo da ida por 1-0 e venceu por 3-2 no Maracanã, se sagrando campeão por vantagem do empate adquirida pela melhor campanha na primeira fase, né? Então, galera, passando aí a análise tática e técnica aí dessa partida, né, de hoje, né? Então o Flamengo está em sua 10ª final da Copa do Brasil, em jogo que ficou marcado aí um total de 76 minutos, com 1 a menos após a expulsão de Bruno Henrique, uma expulsão infantil e foi desleal, né? Olhando aquela jogada na TV.
Então o time do Flamengo soube se organizar muito bem, teve maturidade exemplar e mostrou que não esqueceu como se joga mata-mata ao empatar em 0-0 com o Corinthians em Itaquera e avançar pela vitória no Maracanã, né? Então o jogo aí, consequentemente aí, a análise foram condicionadas pela expulsão de Bruno Henrique aos 27 minutos do primeiro tempo. Após tentativa de pressão corintiana aí, e momento que parecia virar para o Flamengo, o atacante foi expulso e fez Felipe Luiz mudar o time para um 5-3-1, né, com Arrascaeta mais avançado. A partir desse momento aí a maior prioridade passou a se manter a vantagem do empate, né? E o Flamengo conseguiu, né? Fabrício Bruno aí entrou na vaga de Gabigol e foi povoando a zona defensiva. O Flamengo foi eficiente em impedir as jogadas rivais pela zona central. O Corinthians criou boas chances aí com cruzamentos pela lateral e a melhor em cabeceio aí de fora de Charles, mas o Flamengo mostrou que também poderia ser perigoso em contra-ataques. Na segunda etapa aí foi de um Corinthians, né, que naturalmente aí criou chances, né, mas que também teve problemas pela boa organização do Flamengo e ótimas intervenções de Rossi. Com o passar aí do tempo, o nervosismo corintiano passou a jogar a favor do Flamengo, que aumentou o volume ofensivo e teve inclusive a chance de vencer o jogo. No fim, após 63 minutos, mais os acréscimos aí, com um a menos, mostrou um velho Flamengo aí que tem maturidade para jogar mata-mata e parecia perdido. Então o time aí se organizou bem com as mudanças de Felipe, segurou o Corinthians em sua casa e ponto do adversário ficar nervoso, ainda ficou muito nervoso o Corinthians e ainda chegou ao ataque em diversas oportunidades. Poderia ter saído de São Paulo com uma vitória, né? Mas saiu com a sua 10ª final garantida aí da Copa do Brasil na história, né? Então, o primeiro tempo do Corinthians e Flamengo, início de jogo aí foi o de um Corinthians que tentava usar o fator casa, né, para armar uma pressão ofensiva. A escalação dos dois pontas e a aproximação de meias, aliás, né, gerou aí uma vantagem numérica no ataque. E o Flamengo aí até conseguiu diminuir o ímpeto rival por um breve período, com um gol de Alexandro, mas o cabeceio após falta lateral foi anulado por impedimento questionável, galera. Teve 2 pênaltis a favor do Flamengo também, que não foi marcado, sendo que um pênalti foi igual àquele pênalti que foi dado para o Vasco da Gama diante do Atlético Mineiro, né? Mesma coisa. Como é que em uma partida tem um regulamento e na outra partida segue outro regulamento? Não dá para entender a CBF e esses árbitros, né? Então a dificuldade do Flamengo estava principalmente em reter a posse de bola, seja tentando trocar passes desde a defesa ou em ligações diretas para os atacantes. Problema explicado pelos muitos erros de passe na construção e perdas de posse de bola no setor ofensivo, né? O Flamengo estava sem ataque, né? Então o jogo parecia virar para o Flamengo aos 20 minutos e Bruno Henrique puxou o contra-ataque, invadiu a área e finalizou travado por André Ramalho. Na sequência, Arrascaeta saiu em velocidade nas costas da defesa e foi puxado por Gustavo Henrique, né? Uma jogada para expulsão porque ele era o último homem, né? E o juiz pipocou novamente. Então, na cobrança, aí Bruno Henrique finalizou em Hugo Souza. Foi então que o mesmo Bruno Henrique foi expulso ao acertar a sola da chuteira na cabeça de Mateuzinho ao tentar pegar a bola no alto, né? Uma jogada infantil e desleal, viu, galera? Ele foi muito bem expulso nessa jogada. Então o Felipe Luiz colocou o Fabrício Bruno na vaga de Gabigol, que formou linha de 5 na zaga e deixou o Arrascaeta como o homem mais avançado, sozinho praticamente, né? Então a mudança que fez o Flamengo conseguiu segurar a pressão adversária. O time não deu espaços pelo meio. O Corinthians ameaçou apenas com jogadas laterais e cruzamentos. E no ataque, algumas escapadas com Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, somadas com ultrapassagem de Wesley, ajudaram o time a chegar no ataque, mas nada de grande perigo. E o primeiro tempo terminou em 0-0, né? Então ficou como destaque no primeiro tempo aí a rápida resposta de Felipe Luiz e a organização do time para conseguir aí acertar as linhas da defesa, que foi fundamental para o time não deixar o Corinthians aproveitar os minutos logo após a expulsão. Então o Felipe promoveu mais uma mudança logo no intervalo, né? Visando aproveitar esses espaços para contra-ataques. Ayrton Lucas na vaga de Alexandro. Contudo, ainda que bem organizado em campo, o Flamengo viu o Corinthians pressionar aí na segunda etapa e contou com o Rossi para seguir empatando nos primeiros 15 minutos,
que foram primordiais aí, né? O argentino primeiro fez intervenção e finalização de Charles, e pouco depois parou no chute de Mateuzinho, que brilhou, né, com uma ótima defesa, novamente contra Charles. Então, do outro lado, aí, as poucas respostas do Flamengo foram a ultrapassagens de Wesley, que chegava no ataque, mas sem efetividade, né? Então, a partir aí dos 20 minutos, o Flamengo recuou e compactou ainda mais as linhas. Gerson e Alcaraz passaram a jogar quase alinhados com o Pulgar na frente da linha de 5 na zaga, né? Isso impediu definitivamente aí as jogadas por dentro e chutes de fora da área do Corinthians. Aos 27 minutos, Daronco não considerou o pênalti toque de mão de Garro após tentativa de passe de Gerson. O argentino estava com os braços abertos e na altura do peito, que poderia configurar ação de bloqueio, mas o árbitro afirmou que não foi infração e o VAR não recomendou revisão. Uma vergonha. No jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, foi pênalti, muito menos, galera, muito menos que isso. Então, o Corinthians passou a demonstrar aí nervosismo conforme os minutos foram passando, o que aumentou consideravelmente os erros rivais. Em dado momento, aí o Flamengo tinha presença ofensiva e parecia ser o time com um a mais. Gerson, aliás, teve a chance do gol aí da vitória em finalização de dentro da área, né? Mas desperdiçou a chance nos minutos finais. Mas no fim o que valeu foi o jogo maduro e organizado feito pelo Flamengo, as boas defesas de Rossi e a capacidade de identificar um momento que poderia até tentar ser mais ousado. Melhor no saldo de 180 minutos, o Mengão conquista uma justa classificação para as finais da Copa do Brasil, né? Parabéns ao Flamengo aí. Esperamos que se organize esse time, porque contra o Atlético Mineiro a pedreira será maior, né? O time é bem melhor do que o Corinthians, né? Então vai ter que melhorar da água para o vinho se quiser ser campeão, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí. Um forte abraço a todos e até a próxima.